Boa noite. Daqui a pouquinho nós vamos começar o nosso Evangelho no Lar. Não esqueçam de preparar a água para ser energizada, fluidificada. É importante, né? Um método da gente também pedir aos amigos espirituais que nos auxiliem nesse momento na nossa qualidade, na nossa vida corporal, nossa saúde através da água. Se você tiver o Evangelho segundo o Espiritismo na sua casa, é no capítulo 3, no item 19, Progressão dos Mundos. Tá? E vamos usar também um livro de mensagens de preparação. No caso, hoje eu vou usar o Pão Nosso. A mensagem 81, no Paraíso. Hoje foi disponibilizado no YouTube o filme Divaldo Mensageiro. Boa noite, Dimas. Divaldo Mensageiro da Paz. O filme completo. Tem a versão para você comprar ou alugar e tem uma versão gratuita. Né? Assisti hoje, não tinha assistido no cinema. Gostei bastante, assim. Para quem conhece a vida do Divaldo, vai perceber que faltou várias assim, histórias sobre a vida dele muito interessantes, bem divertidas. Boa noite, Rubens. Mas no contexto total do filme, é um filme bem emocionante, assim, que faz a gente refletir. É um bom filme para a gente assistir nessa noite, né? Assistir durante algumas vezes mais, pelas mensagens que acaba trazendo, pelas observações que o filme faz sobre a questão da vida do Divaldo, e na verdade não só do Divaldo, mas de muitas pessoas que têm essa capacidade mediúnica, né? Muito aflorada, muito pungente, e as dificuldades que ele passa no dia a dia, né? Algumas situações que se passa o médium no dia a dia. É muito interessante para quem está começando a estudar ou tem interesse de estudar o Espiritismo. É um filme muito bacana, né? Existem outros filmes também que tem aí que vale a pena assistir. Desculpa, mas tá meio friozinho hoje, né? Então temos os filmes do Chico, contando a história do Chico Xavier. Temos As Mães de Chico, que conta a história das mulheres das mães que procuraram Chico, né? Que procuravam Chico para receber as cartas dos seus filhos que haviam desencarnado. Existem Zeneide, boa noite. Existem outros filmes também. Nosso Lar, muito conhecido também, de André Luiz. São Bruno, boa noite. Então aí tem vários filmes aí que são interessantes para a gente assistir, para quem se interessa pela temática, né? Então, se tiver a oportunidade de, logo após aí, ir entrar no YouTube, procurar o Divaldo Mensageiro da Paz, vale a pena, é um filme que vale a pena. Tá? É um filme não muito longo, um filme até rápido para assistir, mas vale a pena. E hoje nós vamos realizar o Evangelho. Lembrando, né, que o Evangelho também nós temos assim, um Evangelho como um processo terapêutico também, né? A gente chama de Evangelho terapia, que é uma boa noite, Bruno, que é uma forma de você usar nessa hora que você está aqui. Boa noite, Dona Antônia, que você está aqui assistindo, participando, fazer o Evangelho uma vez por semana ou uma vez por dia, né? Ajuda você a se concentrar, ajuda você a se harmonizar,
a tranquilizar os seus pensamentos, equilibrar os seus pensamentos, e principalmente traz para a sua casa, para o seu lar, uma aura, né, de harmonia, de tranquilidade, que ajuda bastante a você superar as dificuldades do dia a dia, dos problemas. E, e também nos ajuda a nos manter mais em foco na parte religiosa, na parte espiritual que nós vivemos, né? Então é muito bacana, muito interessante. Quem tiver a oportunidade de assistir o filme, de fazer o evangelho, é muito bom. Lembrando qual que é o roteiro do nosso evangelho: preparação de ambiente, né, com uma mensagem, depois a prece, depois o texto que a gente lê, a fluidificação da água, depois as vibrações e a prece final. Lembrando que o evangelho é algo que não pode exceder aos 20, 30 minutos no máximo, né? De 15 a 30 minutos no máximo. Não é algo longo. O evangelho não é palestra, tá? Não é uma live, é um processo curto, mas que tem um retorno emocional muito forte, muito presente, e ajuda muito a gente no nosso equilíbrio mental, psicológico, né? E orgânico também. Então é assim, e sempre não esquecendo da disciplina, né? Porque quando você se predispõe a fazer o evangelho no seu lar, naquele dia, naquele horário, a espiritualidade, através do seu mentor, do seu guia espiritual, do seu anjo da guarda, ele vem até a sua casa, não só ele, mas os outros amigos espirituais também vêm e auxiliam na asepsia da casa, no equilíbrio da casa, no recolhimento dos amigos espirituais que estejam necessitando, né? E também auxiliando também a gente na nossa saúde, no nosso equilíbrio, para dar continuidade à nossa vida, à nossa existência, né? Então, assim, falado, né? Vamos começar o nosso evangelho. Então vou pedir para vocês que estiverem acompanhando, tranquilizar a sua mente, os seus pensamentos, relaxar a cabeça, os ombros, o pescoço, ficar relaxado, tranquilo, de mente aberta e tranquilo para se caso houver alguma intuição, alguma inspiração, possa chegar até você sobre alguma dificuldade que você esteja vivendo, né? Então também durante o evangelho também a gente pede orientação sobre as dificuldades, sobre os problemas do dia a dia ou de alguma coisa que esteja vivendo, e a gente pede a espiritualidade que nos inspire, né? Que nos coloque frente a uma resposta para essa adversidade que estejamos vivendo. Então, assim, relaxados, calmos e tranquilos, vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade maior. E eu sempre uso a seguinte imagem, né? A imagem do farol. Eu imagino a minha casa como um grande farol, um farol da espiritualidade, que os amigos espirituais que estejam aqui na Terra, nessa hora, nesse momento de trabalho, e a gente sabe que o trabalho de espiritualidade nos últimos dias está bem intenso, e que esses amigos espirituais vejam nesse lar, nessa casa, um farol, aonde eles possam vir, chegar, descansar, né, e se preparar para as atividades que eles têm aqui na crosta terrestre, e que eles possam se refazer calma e tranquilamente, e que também seja um local de acolhida da espiritualidade, onde os amigos espirituais possam vir, se encontrar, né, e trabalhar em prol da espiritualidade maior, em prol de toda a humanidade. E assim a gente pede aos nossos mentores que durante esse trabalho do Evangelho façam a harmonização desse lar, de toda a família, equilibrando os centros de força, equilibrando os pensamentos, equilibrando as energias, e durante esse trabalho que eles façam um trabalho de fluidificação da água, um trabalho de reenergização dos nossos corpos, de equilíbrio, que façam um tratamento espiritual conosco. E durante esse trabalho, que se houver algum irmãozinho necessitado aqui, que seja
ele seja recolhido, levado para os locais de orientação, e que o nosso lar seja protegido, orientado e guiado pelas forças espirituais superiores, por Jesus e por nosso Deus, que assim seja. Assim feita uma prece, pedindo pelo nosso lar e pela nossa família, nós partimos para nosso livro de preparação de ambiente. E a mensagem que eu hoje escolhi é No Paraíso. E no livro Coleção Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel Pão Nosso, na mensagem 81. E começa assim: E respondeu-lhes Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 23 ao 43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão por meio da simpatia particular, mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Mostra noutra paisagem. Ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores, inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que daquele momento em diante o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é famoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão divina, da divina misericórdia. Boa noite, Jaci, Jaqueline. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendamos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegando a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquele mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Então, o que a gente pode comentar dessa passagem? Como eu falei do filme do Divaldo, que está disponível, isso tem muito a ver com o que a gente vai ver nesse filme. Quando ele fala que o jugo com Jesus é mais leve, o peso com Jesus é mais leve. Quando a gente reconhece os nossos erros, quando a gente reconhece os nossos equívocos de coração, quando a gente sabe, a luz vem através de nós, através dessa figura crística, mostrando para a gente quais de fato são o comportamento que deveríamos nutrir com tudo que já passou em nossa existência. Então é o reconhecimento do equívoco, do erro e da vontade profunda de regeneração, de mudança, de transformação. Isso nos tira daquela base de sofrimento, de ignorância e nos eleva, nos eleva no mundo espiritual. Boa noite, Cida. Nos eleva ao mundo espiritual maior. Então, quando eu entendo o meu erro, eu entendo o meu equívoco e eu começo a entender, que, como ele fala assim, eu não preciso, quando você deixa
de exibir uma imagem de santo, né, beatífico que ele fala, essa imagem de santinho, de certinho, mas assume os erros, assume as dificuldades e se entrega naquela figura do Cristo, né? Porque a grande imagem de Cristo que ele dá nos seus 3 anos finais de existência terrena, ele dá os exemplos que todos nós que somos cristãos deveríamos seguir, né? Que é da humildade, que é, boa noite Sandra, que é da humildade, que é da igualdade, que é de vencer os preconceitos, é de estar perto de todo mundo, é de reconhecer que os milagres, tudo que ele fazia, ele falava, não fui eu que fiz, a tua fé que te salvou, sabe? É de não levar pra gente, não trazer pra gente os louros de qualquer situação, e entender também que todos os nossos erros e nossos equívocos podem ser perdoados. Só que a grande diferença é que o perdão não exime você de restituir o prejuízo causado ao outro, mas não é restituição através da imposição, através de uma obrigação, é a restituição através da consciência do erro cometido. Então, quando eu tenho consciência dos erros, dos equívocos cometidos, de vez eu pedir simplesmente perdão e seguir em frente, não. Eu errei, me perdoa, mas eu volto e vou corrigir aquilo que eu fiz de errado, né? É esse amadurecimento espiritual, esse amadurecimento como gente, né? Como um ser espiritualmente maduro, que Deus, que através de Jesus, ele traz para a gente, que é esse paraíso, né? Quando eu reconheço no meio de todo esse turbilhão a possibilidade de reconhecer os erros, os equívocos, de transformação, de evolução, tudo que está na minha volta se torna paraíso, né? O jugo se torna leve, as cobranças são menores, porque eu vejo ali a figura de Deus, né, presente em todos os momentos, a figura do Cristo representada em todos os momentos, que é do perdão, da esperança, né, da tolerância e do progresso sempre constante do ser humano. Então por isso que é importante a gente procurar, eu quero ir para o paraíso. Onde fica o paraíso? O paraíso fica dentro de mim, né? O paraíso fica na minha paz interior, o paraíso fica na minha consciência leve. Mas como é que eu posso ter a consciência leve? Se eu fiz tanta coisa errada, tantas coisas que não foram corretas. Minha consciência fica leve na hora que eu tenho consciência dos equívocos e dos erros e procuro reparar esses erros. Não me faço de vítima, não me faço de tolo, mas sim, errei, admito, peço perdão sim, me perdoe, mas eu vou procurar corrigir e ressarcir os prejuízos cometidos. Eu não simplesmente largo tudo, né, tudo o prejuízo que eu causei e sigo em frente e quem vem lá atrás arruma. Não, eu paro, volto e corrijo. Aí eu percebo, né, por isso que ele tem essa imagem simbólica de Cristo, quando os dois, na crucificação, ele é crucificado do lado de dois ladrões, e naquela hora eles reconhecem Jesus como Salvador, Jesus como Filho de Deus, e ele fala, né, estaremos juntos após isso tudo. E ele perdoa por quê? Porque o reconhecimento, nós não somos dignos de estar junto de ti. E isso é outra coisa que Jesus fala, todos nós somos dignos de estar perante a Cristo. Não cabe a nós julgar quem é que pode e quem é que não pode estar junto de Cristo. Cristo deu um exemplo que está junto de todos. Está junto da prostituta, está junto do bandido, do ladrão, do cego, do surdo, do leproso, né, do ignorante, do avarento, do bondoso. Jesus está perto de todos aqueles que precisam dele. E todos nós precisamos da figura do Cristo na nossa vida, dos ensinamentos que ele nos traz, da imagem que ele nos traz. Então é assim que a gente interpreta, que eu interpreto essa mensagem, né? Você também pode interpretar do jeito que você sentiu no teu coração. Então no capítulo 3, na noite 19, Progressão dos Mundos, para quem não tem muito conhecimento, a gente coloca assim, né? Na visão espírita, né? Na visão espiritual que a gente tem.
Existem o universo vai estar separado em mundos, né? Dos mundos superiores e mundos inferiores. Então tem os mundos primitivos, aonde na nossa visão, na nossa compreensão, cada um tem a sua visão, né? Mas estou só fazendo esse adendo para entender por que eu falo em progressão dos mundos. Então tem os mundos primitivos, onde os seres estão começando a surgir, né? Como foi a Terra no início, os seres da caverna, os neandertais, os homo sapiens. Então, naquele período era um planeta primitivo, uma vida primitiva. Com o tempo, o mundo se torna um mundo de provas e expiações. O que são provas e expiações? Provas é quando, antes da minha existência terrena, eu me predisponho a passar por algumas situações, a ser provado, né, vamos dizer assim, se eu estou preparado ou não para passar para um campo maior, né, para um patamar maior. Então eu tenho provas. Por exemplo, a minha prova nessa vida é falar em público. Minha prova nessa vida pode ser me tornar um ser mais sociável. Minha prova nessa vida pode ser me tornar uma pessoa mais simpática, por exemplo. Isso é uma prova. Quando eu terminei essa existência e eu percebi que eu, através do meu comportamento e da minha atitude, eu, além de não realizar as minhas provas, mas eu abusei, eu extrapolei, eu prejudiquei, eu retorno para expiar. O que é expiar? É para reparar os danos cometidos, né? Então, muitas vezes, a minha relação familiar, amorosa, filial, ou com pessoas, ou até mesmo a vida que eu levo, é uma reparação de situações que eu deveria ter agido de uma maneira e não agir. Mas nunca é de uma forma, vamos dizer assim, depois que a gente tem um certo nível de evolução, de uma forma impositiva. Mas é o que eu percebo que errei, eu percebo o meu equívoco e falo, olha, quero voltar e quero corrigir. Eu quero expiar os erros que eu cometi. Essa expiação vai fazer de mim uma pessoa melhor. Então esse é o mundo de provas e expiação. Depois do mundo de provas e expiação, nós vamos entrar para os mundos de regeneração, né? Então nesse mundo de regeneração, algumas coisas que a gente tem nesse mundo aqui não vai ter lá. Raiva, ódio, inveja, doenças e coisas assim, não vai ter. Por quê? Porque você está num estado evolutivo que você não precisa mais passar por isso. A doença, como eu falei, dentro da visão espírita, é um processo de purificação do espírito, de regeneração do espírito, né? De corrigir um dano material provocado em encarnações anteriores. Vamos pegar um exemplo. Em uma reencarnação anterior, eu cometi um suicídio, por exemplo, e dei um tiro no ouvido, né? Não digo que todos são a mesma coisa, é um exemplo, tá? E nesse tiro eu causei um dano no meu corpo físico, que na audição, no meu ouvir. Quando eu volto com um problema de audição. Então nessa vida eu vou passar uma vida sem ouvir muito bem, com uma dificuldade, desencarnei. Quando eu voltar novamente, esse problema acabou. Então, conforme a gente vai passando a vida, a gente vai melhorando, né, o nosso perispírito, vai melhorando esse corpo perispiritual para que a gente chegue ao mundo de regeneração e, portanto, sem esses problemas. E depois aos mundos superiores, né, aos mundos dadivosos, ao mundo mais perto da espiritualidade superior. Então, são esses graus de evolução. Então hoje eu vou falar sobre justamente isso, essa progressão dos mundos. Então no item 19 ele fala assim: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão sujeitos a ele pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão o meio de se chegar, pela transformação, ao mundo mais perfeito. Tudo morre para renascer, e coisa alguma retorna ao nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem normalmente, os mundos
que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, vê-lo-á percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas através de degraus insensíveis a cada geração, até oferecer aos seus habitantes uma moradia mais agradável, à medida que eles próprios avançam no caminho do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, pois nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador, e quanto ao contrário é pequena e indigna de sua potência, e que concentra a sua solicitude e sua providência no imperceptível grão de areia que a terra, ideia que restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, segundo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao de hoje, e atingirá sob esse duplo aspecto um degrau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação, em que o mundo expiatório de Deus aí o reinará, né? O mundo expiatório vai tornar-se mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus reinará. Boa noite, Maria Silvia, né? Então, fazendo uma observação aqui no texto, pegando o que a gente está vivendo hoje, como isso tem tudo a ver. Então, todo esse imbróglio, essa situação que nós estamos vivendo hoje, o que ele está ensinando, né, para a gente? Como é que ele vai provocar em nós uma mudança espiritual profunda? Ele vai provocar uma mudança espiritual profunda no momento que a gente percebe que a vida ela é muito maior do que a gente imaginava até um tempo atrás. Nós vivíamos de uma maneira como se nada era um mundo global, mas só no sentido de compra, de consumismo, de negócio, né? Não era um mundo global nas suas dores e sofrimentos. As pessoas sofriam lá no Oriente Médio, sofriam na Ásia, sofriam na América do Sul, sofriam tudo separado. Esse vírus faz com que todos nós, em todos os continentes, em todos os locais da Terra, soframos juntos. Estamos todos sofrendo juntos, americanos, franceses, italianos, chineses, australianos, brasileiros, argentinos, enfim, todos nós estamos sofrendo. E tudo aquilo que nós possuíamos de material, né, os nossos exércitos, a nossa tecnologia, a nossa internet, tudo isso não serviu para nada. Esse fato, ele mostra o quanto nós estávamos caminhando para um caminho distorcido de existência. Então, se a gente olhar isso daí, a gente vai perceber também outra coisa: esse distanciamento da ciência, da religião, da crença, de Deus e do materialismo. Está tudo desassociado, tudo afastado. E a gente está percebendo, e as pessoas vão perceber isso, e os governos vão perceber que o que vai trazer de volta para a harmonia no nosso planeta é essa junção todos esses campos científicos, religiosos, espirituais, de conhecimento, de transformação, e a gente se unir em prol do mundo todo, em prol de nós mesmos. Então todos nós estamos passando por esse período, e esse período que provoca dor, sofrimento, martírio, angústia, um monte de problemas, inclusive conflitos de vários matizes, conflitos políticos, conflitos pessoais,
tudo isso, na verdade, espiritualmente falando, não é uma punição, não é uma praga, sabe? Não é Deus com raiva da gente, mas é a grande oportunidade de nós, seres espirituais que somos, boa noite, Elza, de crescermos e dermos um passo a mais na espiritualidade, no crescimento, na melhoria do mundo. Todos nós vamos ver a vida do mesmo jeito? Não, né? Alguns continuarão tendo a mesma visão do passado, mas muitos terão uma visão melhor da nossa existência. Vamos valorizar muito mais a nossa vida, as nossas relações e o nosso jeito de estar. Então é momento de agradecer profundamente essa experiência, mesmo com toda a dor que ela traz, o sofrimento que ela traz, né? Com as perdas de vidas que elas trazem. Tudo isso é o momento de agradecer, porque nós não morremos, nós retornamos à espiritualidade, como todos os dias isso acontece. As dores e as perdas são normais na nossa existência, só que agora de uma forma que pode afetar a todos indistintamente, pobres, ricos, pessoas que moram em casas maravilhosas, em casas humildes ou na rua, todos podemos. Então isso é a justiça divina se manifestando. Então isso faz parte do progresso e da transformação do mundo que a gente vive, do nosso planeta. Boa noite, Renaldo. Então tudo isso faz parte desse processo de transformação. Aprender a agradecer, aprender a nos unir é fundamental. Então é através dessa visão, essa boa nova de entender que tudo isso que vai passar, mas vai passar de uma maneira diferente, porque vai trazer consciência para muitos que estão vivenciando isso. Vai trazer uma nova visão de mundo e nós vamos mudar muita coisa. Nós vamos perceber as relações comerciais mudando, as relações profissionais mudando, tudo vai mudar. Por quê? Porque Deus está propiciando para a gente, através dessa situação, um crescimento maior. E a gente tem que entender muito bem isso. Nada acontece no mundo sem a permissão de Deus, né? E isso não é uma visão religiosa. Isso é uma visão objetiva, é uma visão lógica. O universo foi criado por uma energia muito maior do que a nossa capacidade humana pode compreender. O mundo, o universo é gerido por leis que nós ainda não fazemos nem noção de como isso funciona. A nossa própria constituição material física é tão complexa que é praticamente impossível se criar um cérebro com a capacidade que nosso cérebro tem, ou um corpo com a nossa capacidade tem. Então, portanto, somos frutos de uma inteligência superior. E se é de uma inteligência superior, não seria incabível que ela permitisse que algo acontecesse se não fosse para a evolução e para o bem da sua criação. E nós somos fruto dessa criação. Então agradecer profundamente, mudar a nossa visão, mudar o nosso jeito de nos relacionarmos com essa dificuldade, é trazer para a gente não só uma ilusão de tranquilidade e de paz, mas é ter certeza na bondade divina, né? Então é assim que a gente precisa compreender esse processo evolutivo que nós estamos passando. O Evangelho é isso, né? Então, como eu falo, o Evangelho é disciplina, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Nós já estamos chegando ao fim dele, ele é bem rápido, bem curto. O vídeo vai ficar do Evangelho, se você não assistiu ele todo, quiser assistir, ele vai ficar aqui no Facebook. Depois eu vou passar para o YouTube. Eu vou pedir para vocês, né, que puderem divulgar o canal e tudo isso, para que essa nossa mensagem chegue a mais pessoas, auxiliando, ajudando de alguma forma. Agradeço profundamente. Que vocês possam também ouvir esse Evangelho em outros momentos, também durante o dia, durante a semana. Quiserem mandar também alguma pergunta, algum questionamento na minha página, fiquem à vontade. Mas vamos acreditar profundamente no amor de Deus por nós e entendermos profundamente o que estamos passando é para o nosso bem. E a gente vai ver que isso realmente vai fazendo com que nós cresçamos profundamente, né? Então vamos encerrar nosso Evangelho
elevando nosso pensamento à espiritualidade maior, a Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes, nesse lar e nos lares de todos que estão assistindo, pedindo que eles, através da bondade divina, depositem nessa água que está na mesa, fluidos retificadores, fluidos que tragam saúde, que tragam calma, tranquilidade para nós, que nos refaça o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e espiritual, que traga saúde para nós através dessa água e fortalecimento. Vamos vibrar também por todos que estão precisando, né, nessa hora do nosso apoio, da nossa vibração, da nossa prece, para o pessoal que trabalha na área da saúde, da segurança, o pessoal que está trabalhando na rua, para os entregadores, para os motoristas de aplicativo, de táxi, de ônibus, para o pessoal que trabalha na limpeza, para os coletores de lixo, enfim, para todos que estão aí batalhando. Vibrar por todos os familiares que estão passando algum tipo de dificuldade nesse momento, que o amor de Jesus chegue até eles através de nossa prece. Pedir também que os amigos espirituais façam lá de cada um que está assistindo esse vídeo uma limpeza espiritual, que vá até a casa dos meus irmãos, das minhas irmãs, a essa casa, fazer uma limpeza de todas as formas de pensamento, dos miasmas, recolhendo os amigos espirituais necessitados de amparo, doutrinação, de orientação, e trazendo para cada lar paz, harmonia e o amor de Jesus. Que a gente possa nos encontrar no Evangelho novamente na próxima semana, e que o amor de Cristo seja sempre presente em cada pensamento e atitude nosso. Que assim seja. Paz para todo mundo. Muito obrigado pela presença nesse Evangelho. Agradeço profundamente a participação de vocês. Os meus mais sinceros agradecimentos, e que nós possamos juntos crescer, evoluir e estarmos preparados para esse mundo novo que há de vir, e que seremos pioneiros através do amor, através da nossa fé, da nossa esperança e da nossa determinação para o bem. Que assim seja, e até amanhã. Fiquem com Deus.